Fala aí, galera. Nós vamos começar nossa brincadeira com biologia e eu vou um pouco na contramão do que normalmente é feito nos cursos, né? A gente sempre inicia o conteúdo de biologia falando de origem da vida, falando de células. Só que de uns anos para cá, o que acontece? O perfil das provas tem mudado, então grande parte das questões elas têm tratado de ciência do ambiente, né? Onde entra a ecologia, tecnologias ambientais, estudo dos impactos, dos aspectos e impactos ambientais. Então, para esse ano eu resolvi fazer diferente. Eu resolvi para que a gente começar com ciência do ambiente, para a gente poder ter uma base forte nesse assunto e depois a gente vai vendo os outros, tá? Confiem. Então, o que acontece? Quando você fala hoje em ciência ambiental, a gente trabalha com 3 principais desafios, que é a redução no consumo de energia e das emissões, e aí a gente vai ver por que cada um desses é importante daqui a pouco. O reaproveitamento de insumos e resíduos, tá? E também o aumento na ecoeficiência. Então, basicamente, a gente vai trabalhar nesses 3 temas, né? A gente vai esmiuçar cada um deles. Então, a gente vai começar falando das tecnologias ambientais utilizadas para geração de energia, tá? E a primeira delas vai ser que a gente vai falar, que é o que mais aparece, são sobre as usinas hidrelétricas, tá? Basicamente, uma usina hidrelétrica ela é utilizada, claro, para a produção de energia, né? Para você obter energia elétrica, claro. E aí, o que acontece é que você tem energia potencial, né? Ou seja, aquela energia que vai vir da água nesse caso, e essa energia potencial ela vai ser transformada em energia mecânica. Por quê? Essa água ela vai girar turbinas, né? E essas turbinas ao girar elas vão produzir energia. Eu não vou entrar no mérito de como funciona uma usina hidrelétrica porque para a gente não vem ao caso. Quando a gente estiver na nossa aula presencial a gente pode debater mais isso. Na verdade, o que eu quero conversar com vocês é sobre as vantagens e as desvantagens de cada tecnologia utilizada para geração de energia, né? É comum, quando fala de usina hidrelétrica, você ouvir as pessoas falando que, nossa, é maravilhosa porque é uma fonte de energia limpa, né? Já que ela utiliza um recurso renovável. E aí as pessoas caem na armadilha de achar que a usina hidrelétrica não causa impacto, mas ela causa sim. Ela tem benefícios, mas ela também causa impactos ambientais, tá? Então, entre as vantagens, a gente tem a produção de energia mais barata. Então, quando você compara o custo para a produção de energia elétrica através de uma hidrelétrica e o custo por outras tecnologias, como termoelétricas, por exemplo, a hidrelétrica sai na vantagem, tá? As emissões de gases ela é muito menor dos gases de efeito estufa, tá? Principalmente CO2. Sem contar que ela utiliza uma fonte renovável de energia, que é a água, tá? Mas o mais importante nesse caso não são nem as vantagens, porque sempre que eu vejo uma questão sobre isso, eles abordam mesmo são as desvantagens desse tipo de tecnologia, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é no impacto social, tá? Tanto social quanto ambiental, sendo por meio do represamento desse rio. Mas vamos lá, vamos falar do impacto social. Imagina que você precisa, quando você constrói uma hidrelétrica, você precisa, claro, de muita água, correto? Então, para você poder ter um controle maior disso, você faz o represamento do rio, né? Aí imagina que eu represei um rio em determinado ponto, sendo que lá na frente, sei lá, 2 quilômetros depois, eu tenho um vilarejo onde as pessoas que moram ali sobrevivam da pesca, utilizam a água daquele rio para poder irrigar as suas plantações. Quando eu represo o rio lá em cima, com certeza a galera que está lá na frente ela vai ficar sem acesso a essa água. Então,
Se as pessoas viviam da pesca, né, pegava aquele pescado para vender, ou mesmo só para poder sobreviver, para se alimentar, né, já era, não tem mais. Né? Então, isso a gente chama de impacto social. Né? Sem contar que o represamento do rio ele também causa um impacto ambiental, já que a água que abastecia, né, tanto a fauna quanto a flora daquele local deixa de existir. Então, com isso, você pode começar a observar a morte dos animais e plantas daquela região. Tá? Uma outra desvantagem seria a dependência das condições climáticas. Né? E por quê? Para você poder manter o nível, né, o nível da água satisfatório, o nível daquele seu reservatório, você precisa que sempre que esteja chovendo. Vocês devem se lembrar da crise que a gente teve aí uns anos atrás, né, de desabastecimento de água. A gente ficou muito tempo sem chuva, o nível dos rios e reservatórios diminuíram, a gente começou a ter problema com falta d'água. São Paulo precisou até racionar. Né? Então a gente acaba dependendo de condições climáticas. O custo de implantação de uma hidrelétrica ele é muito alto, muito alto. Sendo que depois que você implanta, né, você consegue produzir energia mais barata, porque a matéria-prima quem te dá é a natureza. Tá?